E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo também vai para nossas videoaulas de transferência de calor por convecção. Hoje a gente fala sobre a solução da camada limite natural e laminar em uma placa plana vertical. A gente tem aqui as nossas equações, são as equações de camada limite que a gente vai utilizar. E as condições de contorno que a gente tem para esse problema são essas aqui. Ó. A gente tem a condição de contorno, tanto lá o U é igual a V, que é igual a zero, quando eu estou em Y igual a zero, certo? E o U ele vai tender a zero novamente, tá? A velocidade de U tende a zero e a temperatura tende a temperatura de T infinito quando eu estou em Y tendendo também ao infinito, tá? A gente tem essa consideração aí, praticamente um comportamento assintótico, né? Ela vai tendendo a zero a velocidade, a temperatura tende a temperatura do infinito, né? Que é a temperatura distante dele, e aí a gente consegue definir o nosso problema para a camada limite natural, não tem nada forçado nesse ponto, e a gente vai resolver esse problema. A solução que é obtida desse problema aí é a chamada de solução de Ostrach. Solução de Ostrach. Essa aqui, ó. A solução de Ostrach ela é muito parecida com a de Blasius, tá? Ela também é uma solução por similaridade. Ele vai definir um parâmetro de similaridade chamado eta. Esse eta é igual a y sobre x vezes o número de Grashof, tá? Que depende de x. A gente aprendeu lá na última aula, a gente definiu o número de Grashof colocando um parâmetro de distância, que era o L. Mas esse parâmetro de distância, assim como o número de Reynolds, assim como a gente viu para o número de Nusselt, a gente pode mudar ele para um parâmetro do ponto, né, da distância daquele ponto, que foi percorrida pelo fluido até aquele ponto. Então o Grashof, o número de x, dividido por 4 e elevado a 1 sobre 4. Olha, esse parâmetro aqui ele é muito importante, ele aparece várias vezes quando a gente está fazendo soluções de camada limite natural, tá? Ele também definiu, assim como o Blasius havia definido, uma função corrente. Essa função corrente dele, ela já garante naturalmente a continuidade, tá? E essa função corrente, ela é um psi de x e de y. E além disso aqui, ele também tinha lá a definição, a mesma definição que a gente usava para aquela adimensionalização da temperatura, e o y de psi, o y não, né? O psi de x ele é definido dessa maneira aqui, ó. Ele é igual a uma função, essa função de eta, vezes 4 ni multiplicado por esse parâmetro que a gente acabou de colocar em cima, o Grashof de x sobre 4 elevado a 1 sobre 4. Tá? Essa aqui é a função que a gente tem, que é essa função corrente. Só para a gente se lembrar, eu vou botar aqui também que a temperatura é adimensionalizada igual a T menos T infinito dividido por Ts menos T infinito. Beleza? Então a gente segue esses mesmos parâmetros aí. Essa função corrente psi, ela garante, né, ela garante a continuidade. Por quê? Porque psi, ela define isso aqui, ó. Você pode dizer que U é igual a del psi sobre del y, e V é igual a menos del psi sobre del x. É a mesma coisa que a gente vê quando aprende a determinar a função corrente lá em mecânica dos fluidos. O que acontece? Você tem a continuidade dessa forma aqui, ó, del de U sobre del de x mais del de V sobre del de y igual a zero. Quando você substitui essas definições, o que vira aqui, ó? Vai virar o seguinte, vai virar um del de del psi sobre del y, isso aqui é um del de x, mais um del sobre del y, e aqui dentro vai estar menos del de psi sobre del x. Se as suas funções correntes forem em um campo suave, no caso dos escoamentos incompressíveis sempre são suaves, a gente não tem gradientes abruptos de propriedades em escoamentos incompressíveis, você pode inverter a ordem desse aqui, ó. Você pode pegar o del x aqui e jogar para cá, você pode pegar o del y aqui e jogar para cá, o resultado é que você fica com algo assim, ó. Você vai ficar com del 2 de psi dividido por del x del y, e aqui fora eu vou inverter o outro, ó. Vai ficar menos del 2 sobre del x del y de psi. Isso daqui, ó, obviamente, não preciso nem perguntar, é igual a zero. Ou seja, quando eu defino essa função corrente, assim como o Blasius fez, ele define a equação da continuidade, está garantida. E eu tenho que, a partir disso aqui, assim como o Blasius fez também, definir os meus termos de velocidade. Eu posso definir, por exemplo, a velocidade U. Olha, a minha velocidade U aqui, ela seria igual a del psi sobre del y. Isso aqui é igual a mesma coisa que eu falar, que é del psi sobre del eta, e o del eta sobre del
y, certo? Então eu vou ter que fazer essa definição aí. Eu tenho como resolver esses dois termos, né? Se eu olho aqui para o eta, o que seria o del eta sobre del y? É só eu tirar esse y aqui, vai dar 1 sobre x vezes esse parâmetro do número de Grashof. Isso aqui também é a mesma coisa. Se eu quiser resolver isso aqui com relação a del eta, o único termo aqui que depende de eta é a função de eta. Então eu posso aqui sair facilmente com esse parâmetro, sair dessa forma aqui, ó, vai sair igual a função, deixa eu ver aqui, a função de eta, a derivada da função de eta com relação a eta, vezes 4 ni multiplicado pelo número de Grashof sobre 4, número de Grashof em relação a x sobre 4 elevado a 1 sobre 4, e a derivada de eta com relação a y dá simplesmente 1 sobre x e o número de Grashof em x dividido por 4 elevado a 1 sobre 4. O resultado dessa velocidade u aqui é o seguinte, ó, u é igual a 2 vezes ni sobre x vezes esse parâmetro do número de Grashof, ó, vou botar aqui o Grashof de x elevado a meio, multiplicado pela derivada dessa função de eta, tá? Isso aqui é um jeito de você obter, então, essa velocidade u, agora considerando esses parâmetros que o Ostrach criou. E a velocidade v, ela é um pouquinho mais complexa, eu acho que eu cheguei a resolver ela aqui, quer ver? Ela vai dar... ela vai dar isso aqui, ó, vai dar v é igual a menos del psi sobre del x é igual a menos del psi sobre del eta vezes o del eta sobre del x. Aqui você tem um porém, né? Porque o eta agora ele tem dependência de x no número de Grashof, tá vendo? O eta é esse aqui de cima, né? O eta tem esse x aqui, tem dependência do número de x dentro do número de Grashof. Então ele é um pouquinho mais chato de resolver, tá? A gente tem que pensar isso aqui. Então deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Eu cheguei a fazer isso, tá? Grashof, acho que eu joguei o Grashof pra fora, foi isso mesmo, fiz uma maluquice aqui, ó. Fiz a primeira mais fácil, né, o eta é o psi com relação a eta, né, ele vai dar a mesma coisa que dava lá em cima, o f, linha de eta, multiplicado por 4 ni vezes o número de Grashof de x sobre 4 elevado a 1 sobre 4, isso aqui multiplicado por, vai dar o y sobre 4, vai dar isso aqui, ó, y sobre 4 elevado a, vai dar isso aqui, ó, y sobre 4 elevado a 1 quarto, vezes a derivada d dx do número de Grashof de x sobre x elevado aqui, o Grashof está elevado a 1 quarto, né? O x não está elevado a 1 quarto não, tem que agora, como eu sei que a definição do número de Grashof, eu sei que ele é isso aqui, ó. Eu sei que o Grashof é igual a g, beta, temperatura S menos temperatura infinito, vezes o x elevado a 3 dividido por ni. O único parâmetro aqui que tem dependência de x é só esse último, né? Só esse aqui, ó. Então eu não preciso, o resto tudo pode ir para fora também da equação, não preciso me preocupar com eles. Então a equação fica dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver. Pessoal, depois vocês podem conferir que eu fiz aqui no braço, às vezes tem uma coisa aí que eu comi mosca, tá? No meio da derivação é igual a f' de eta vezes 4 ni o Grashof x elevado a 1 quarto sobre 4, isso aqui tem que ser tudo elevado a 1 quarto, tá? Vezes o y sobre, aí eu coloquei uma coisa meio maluca, 2 elevado a meio, que eu simplifiquei esse termo, e aí entra o g, beta, temperatura de superfície menos temperatura infinita, dividido por ni ao quadrado, aqui tudo elevado a 1 quarto, e aí entra aqui só os termos da derivação, né, que vai ficar isso aqui, ó, vai ficar x menos x elevado a menos 5 sobre 4 dividido por 4. Aí eu fiz alguma coisa, deixa eu ver o que eu fiz aqui, eu multipliquei todo mundo por x ao quadrado, aí eu, para simplificar e sair no final com o número de Grashof, vou sair multiplicando todo mundo aqui, ó, por x ao quadrado em cima e embaixo, tá? Nessa multiplicação aqui, se você junta todo mundo, nas minhas contas dá alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Dá o v é igual a f' de eta de v, ni vezes y sobre, vou botar aqui o 2x, ni y sobre 2 vezes x elevado ao quadrado, isso aqui com o número de Grashof, número de Grashof x. Esse R aqui tá estranho, né? Parece que é uma outra coisa. Grashof de x elevado a meio, tá?
O certo seria então, você calculou U, calculou V, aí você vai calcular as derivadas de todos eles, vai substituindo uma a uma nesses termos aqui, ó, e vai multiplicando todo mundo. Eu não sou muito usuário do Matemática ainda, aquele software que faz álgebra computacional, mas quem souber fazer, pode fazer essas contas aí, você vai ver que no final ele vai te dar uma solução dessa forma aqui, ó. Você substituindo, fazendo mais substituições, substituindo tudo depois, substituindo tudo depois, você obtém essa fórmula aqui, ó. Vai ser uma fórmula parecida com a de Blasio, vocês vão ver, ó. Vai ser f, a derivada terceira de f mais 3 vezes f com f duas linhas, menos 2 vezes uma derivada de f elevado ao quadrado, mais t estrela, né? Somente o t estrela aqui, ó, é igual a zero. E tem mais uma equação, que é a equação da energia, vai ficar t estrela, a derivada segunda disso, mais 3 vezes o número de Prandtl, a função lá que eu tinha, minha função de similaridade novamente, multiplicada pela temperatura adimensional, a primeira derivada dela é igual a zero. Quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é uma solução parecida com a de Blasio, tá? E tem as condições de contorno dela também. A gente vai ter o quê? Condições de contorno disso aqui, f é igual a f' é igual a zero, e t estrela é igual a 1 se eu estiver em eta. Esse eta é novamente um parâmetro de distância da parede, né? Então, quando eu estou na parede, eu tenho essas definições aqui, ó. Isso aqui está a ver com o meu campo de velocidade, tá vendo? Esse f, o f', né? Tem claramente, você vê que o f', ele tem a ver diretamente com o meu campo de velocidade. Esse termo aqui, tudo bem, você pode até pensar, está um pouco difícil de definir, mas esse termo do f', a gente acabou de calcular, ele está diretamente relacionado, ó. Olha só, ele está aqui diretamente relacionado ao nosso campo de velocidades, tá? A gente consegue inclusive visualizar ele aqui, ó, relacionado ao campo engloba V e engloba U ao mesmo tempo, né? Então esse f' está indicando que a velocidade é igual a zero naquele ponto. E essa adimensionalização da temperatura sendo igual a 1 indica o quê? Indica que a temperatura ali, essa temperatura T aqui, é a temperatura da superfície, entendeu? É a temperatura exatamente da superfície. Então essa é a condição de contorno que a gente tem, mais essa condição aqui, ó, tem mais uma condição de contorno que é o f', ele tende a zero, e a temperatura também adimensional, ela tende a zero à medida que você chega com eta tendendo ao infinito. O método de resolver isso aí é a mesma coisa da solução de Blasio, só que é o método do tiro, só que agora você vai ter um sistema de equações, você não tem uma equação só, vai ter um sistema de equações para você resolver, e esse sisteminha aqui vai te dar essa solução, tá? O que é interessante aqui a gente observar? Tem duas coisas que são interessantes. Se vocês se lembrarem lá quando a gente resolveu a convecção externa, a solução de Blasio, né? Vou pegar aqui a solução de Blasio, vou botar aqui um lembrete, né? A solução de Blasio, as equações de Blasio, na verdade, era o que? Era f, 3 linhas, mais 2 vezes f, duas linhas é ', deixa eu só conferir se é isso aqui mesmo, só para ver se eu não estou colocando coisa errada, tá? É o f, na verdade o 2 é na frente, né? 2 vezes f, 3 linhas, mais f, tá? Deixa eu só conferir isso aqui, então, vou só tirar isso aqui, ó. E isso tudo aqui é 2 vezes f. Essas constantes também, elas são só um detalhe, tá? Nessas funções aí de similaridade. E você tinha, quando você quer resolver a parte térmica da parte de Blasio, né? Você quer calcular também a transferência de calor, o que você precisa incluir é isso aqui, ó. Você precisa incluir essa solução aqui, ó. Vai ser t estrela, onde a definição de t estrela é a mesma coisa, tá? Que a gente está fazendo aqui, é o t estrela, a derivada segunda desse t estrela, mais o número de Prandtl sobre 2, vezes f, que é a função também de similaridade, e vezes o t estrela com a linha, tá? Isso aqui também é igual a zero. Isso aqui é quando você quer resolver a solução de Blasio mais a transferência de calor, tá? Solução de Blasio com gradientes de temperatura, com variações de temperatura, com uma temperatura de parede diferente da temperatura de infinito. Essa seria a solução de Blasio. Olha só, na solução de Blasio, aquela coisa que a gente está falando, né? Na solução de Blasio, a solução hidrodinâmica, que é essa aqui, ó, que é a solução que depende somente da parte hidrodinâmica do fluido, ela tem só F, só depende da parte hidrodinâmica, nada aí aparece a parte de temperatura. A parte da solução hidrodinâmica, ela vai, por sua vez, influenciar a parte de energia. Olha como F, que é a solução da parte hidrodinâmica do fluido, influencia a parte de energia. Por isso a gente sempre fala aquilo. Você resolve a primeira parte hidrodinâmica e mecânica dos fluidos para soluções incompressíveis com transferência de calor, aí você vai olhar qual que é a solução, como que
isso influencia a transferência de calor, tá? Já o caso que a gente tem aqui agora, que é a convecção natural, não. Você tem, olha só, a equação é bem parecida com a equação de Blasius, né? Na verdade, vocês podem até ver que esse termo aí, 2 vezes f' ao quadrado, ele aparece, tá? Ele aparece praticamente dessa forma aqui, quando a gente vai olhar as soluções de Faulkner-Scan, que é quando você tem escoamentos que tem gradientes de pressão, tá? Ou seja, você está olhando um escoamento que está subindo uma parede ou está descendo uma parede, aí você tem a solução de Faulkner-Scan, ela engloba também um termo muito parecido com esse daí. Ou seja, está incluindo, na verdade, agora essas curvaturas, né? essas curvaturas que a gente desenhou, chegou a desenhar aqui, ó, diferentes, né? Dentro da função de similaridade, tá vendo? Ele sobe, depois ele desce. Isso é coisa das soluções de Faulkner-Scan, incluir mais um termo para essa curvatura. E agora a gente tem a temperatura, está lá dentro da solução hidrodinâmica, ou seja, a temperatura influencia a solução hidrodinâmica e a solução hidrodinâmica vai influenciar a temperatura, ou seja, essas equações agora, tanto a equação a hidrodinâmica e a térmica, elas estão acopladas. Eu vou até escrever isso aqui para a gente ver, né? Essas equações demonstram mais uma vez que a parte hidrodinâmica e a parte térmica estão acopladas, viu? Essa é acho que essa é uma conclusão interessante de ver essas soluções aí no final, tá? É óbvio que a gente, assim, numa aula de graduação, a gente vai ficar mandando o aluno resolver isso aqui não. Talvez em alguns locais é possível até que eles mandem você ficar resolvendo essa solução aí, mas quem já fez o método do tiro também não vai ter problemas com isso, tá? É interessante a gente ver o seguinte, ó, que a partir disso aqui a gente consegue, a gente vai identificar novamente, né, que o que é importante pra gente. A gente precisa calcular o que? Transferência de calor. Transferência de calor é o que? Número de Nusselt. O que é o número de Nusselt? A gente vai se lembrar que o número de Nusselt aqui, ó, para essa solução, ele é sempre isso aqui, vai ser, ó, número de Nusselt, ele tem a sua dependência lá com x, ele é igual a um coeficiente, ó, é igual a um coeficiente de transferência de calor convectivo vezes x dividido por K, que é o K do fluido, né, a condutividade térmica do fluido. E esse coeficiente de condutividade térmica, pela lei do resfriamento de Newton, ele é sempre igual ao quê? É igual a o fluxo de calor, que a gente vai pensar agora pela superfície, certo? Dividido pela temperatura da superfície menos o T infinito. Isso é a definição, a gente sempre vai usar isso daí, e multiplicado por x dividido por K, ou seja, esse é o nosso número de Nusselt. E a gente vai se lembrar, então, que pela lei de Fourier, ó, aqui a gente entrou, aqui, ó, foi a lei do resfriamento de Newton, tá? Essa aí sempre vai valer. E a partir disso aqui a gente vai se lembrar agora da lei de Fourier, ó, pela lei de Fourier a gente sabe que o fluxo de calor que ocorre ali naquela região bem próxima à camada à parede era um fluxo de calor praticamente por condução, né? Então isso aqui vale igual a K vezes a diferença de temperatura com relação a Y, a derivada, né, da temperatura com relação a Y, lá na parede em y igual a zero. É isso aqui que a gente precisa. A gente vai resolver as soluções de Ostrach para obter essa derivada, a função que vai representar essa derivada da temperatura com relação a eta, né, com relação a y. E obtendo esse termo, a gente vai saber o que é o nosso número de Nusselt, né? Se a gente olhar para esse termo aqui exatamente, ó, se a gente for substituir isso daqui, como é que fica, né? Eu sei então o que é o meu K também. Eu tenho aqui o Kx, quer ver? Eu tenho K sobre... eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho como definir isso daqui. Eu não tenho o número de... Eu não tenho T, né? Mas eu tenho essa solução aqui que eu posso obter. Eu posso obter essa solução aqui, ó. O del T estrela sobre del eta em eta igual a zero. Isso aqui sai das minhas soluções, tá? Eu vou conseguir obter aqui, ó, dentro da minha segunda solução, um del T sobre del eta para eta igual a zero. Só que esse del T sobre del eta ele vai ser igual a quê? Ele vai ser igual a del T estrela sobre del... eu vou ter que substituir esse del Y, né? Deixa eu ver aqui como é que eu fiz isso, se eu cheguei a fazer. Del T sobre del Epsilon. Pera aí, deixa eu só ver aqui um negócio também, tá? Só visualizar. E aí, o que vai ficar é o seguinte, ó, vai ter... Olha só, esse del... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, peraí. Tá, é porque, olha só, a gente vai ter a gente tem isso aqui, deixa eu corrigir isso aqui. Tá, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem esse del T sobre del Y, vou escrever aqui embaixo dele para ficar mais fácil.
A gente tem esse del t sobre del y, mas a nossa solução não dá del t sobre del y. A solução é feita em eta, né? Tem t estrela também. A gente sabe que o nosso t estrela, ó, t estrela é igual a t menos t infinito dividido por ts menos t infinito. Beleza, isso aqui então quer dizer que o meu t é igual a ts menos t infinito vezes t estrela e também que mais o t infinito. Tudo bem, se eu substituir isso daqui, ó, lá dentro dessa formulação aqui da derivada, esse t infinito aqui vai acabar caindo fora, porque ele é uma constante, né? Se eu derivar uma constante dá zero. Então, substituindo isso daí, faz com que apareça esse termo aqui, ó. Eu vou agora usar o t estrela, tá? Então o que eu estou fazendo aí primeiramente? Como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Deixa eu jogar isso aqui mais para baixo, para poder exemplificar qual que é a manha que a gente vai fazer. A gente vai ter que transformar esse del y em del t estrela de alguma forma, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar esse QS aqui, ó, QS é igual a K vezes del t sobre del t estrela, tá? Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Aí vai vir, deixa eu ver, del t sobre del t estrela. Tá faltando alguma coisa aí, ó. Eu vou ter que ter um del t estrela sobre del eta e um del eta sobre del y. Tá vendo isso tudo aqui, ó? E aí no final eu vou avaliar isso daqui, no final, né, isso tudo aqui está sendo avaliado em y igual a zero, tá? E agora eu vou pegar as constantes que vão sobrar aí desse negócio, tá? Eu vou pegar assim, deixa eu pegar aqui primeiramente o del t estrela, vai ficar assim, ó. Vai ficar uma informação assim, quer ver? Vai ficar QS, ó, QS é igual a K. E também tem o seguinte, esse del eta sobre del y, o del eta sobre del y é o que, né? A gente já viu ele aqui, né? O del eta sobre del y, ele é igual a, deixa eu ver, o eta é igual a y sobre x, então dá igual a 1 sobre x vezes Grashof, né? Dá o Grashof aqui agora, dá o número de Grashof em x dividido por 4, isso tudo aqui elevado a 1 sobre 4. Eu acho que não tem mais nada não. Tá certo. Então tenho esse termo, tenho o dt estrela, e eu vou ter que achar, quer ver, o dt estrela, dt com relação a dt estrela, vou ter que derivar isso aqui. Tá, é isso aqui, ó. Entendi também um negócio aqui, peraí gente, é porque olha só, o dt com relação a dt estrela, ele dá isso aqui, ó, é igual a ts menos t infinito. Então tá aí, achei qual que é a manha do negócio, ou seja, esses são os termos que eu vou acabar acrescentando. Eu acabo acrescentando esse termo aqui e acabo acrescentando esse termo aqui também. Então a minha equação, que é esse QS aí que a gente está vendo, ele fica dessa forma aqui, ó, QS é igual a ts menos t infinito, que vem lá da nossa derivada do t sobre t estrela, dividido por x vezes o número de Grashof de x sobre 4 elevado a 1 sobre 4, multiplicado pelo que sobrou, que é esse dt estrela, ó, dt estrela dividido por d eta, tá? Isso aqui vai ser avaliado em eta. Opa, deixa eu jogar esses termos aqui para baixo, porque eles vão começar estão me atrapalhando, né? Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar eles aqui pro ladinho, vai ficar assim, ó, aqui de lado aqui, ó, tem mais espaço do lado do que de frente, então fica dessa forma aqui, um lembrete ali pra gente. Isso aqui, tudo que a gente fez aqui, ó, avaliado aonde? Em eta, que o eta é o nosso análogo de y, eta igual a zero, tá beleza? Então essa definição aqui é o que sobrou pra gente. A gente saiu do número de Nusselt, a gente quer identificar esse fluxo de calor, tá? E agora a gente sabe disso daí, a única dependência que a gente tem é dessa solução aqui, ó. É o que a gente precisa encontrar, e ela é encontrada numericamente, ou como eu acho que o Ostrach deve ter feito a mesma coisa que o Blasius fez lá por expansão em séries e tal. Mas essa solução, o que a gente vai enxergar na hora que você resolve essa solução, tá? Será que eu desenho isso aqui, cara? Deixa eu ver. Eu vou desenhar aqui, quer ver? Eu vou desenhar isso aqui que fica legal. A gente acaba tendo essa solução aqui, ó. Ó, você vai ter um... Opa, caramba, hein? Vai apertando coisa errada aqui. Pera aí. Esse aqui. E a seta, beleza. Eu vou pegar aqui uma seta aqui, outra aqui. Essas aqui são as soluções hidrodinâmicas que a gente tem, tá? Seria a solução do F' de eta, tá? A solução do F' de eta, ela fica meio assim, ó. Se a gente pega, por exemplo, ela fica aqui, ó, um número fica meio baixinho aqui, aí vai, decai. Deixa eu ver, ficou meio ruim meu desenho, né?
meio baixinho, ela fica assim, ó, aqui decai, aí vem uma outra solução aqui meio assim, tá? Aí vem outra solução mais assim, ó, sobe aqui em cima, tá? Aí tem uma solução que é meio maluca, que ela sobe lá, sobe pra caramba, mas ela vai cair lá na frente, assim, ó. O que é isso aqui, gente, que eu estou desenhando? Por que tem várias curvas? Essa solução do Strasov, de Jostras, ela depende do número de Prandtl. Esse número de Prandtl aqui é o número de Prandtl que a gente vê lá para aqueles fluidos metálicos, né, que são esse número de Prandtl muito baixo. Quando você começa a ter um número de Prandtl de gases, né, Prandtl é igual a 0,72 mais ou menos, ela fica mais ou menos desse jeito, tá mostrado aí. Aqui, ó, você começa a ter um número de Prandtl, sei lá, igual a deixa eu ver aqui, um número de Prandtl igual a, sei lá, um outro número de Prandtl aí, aqui seria, por exemplo, um número de Prandtl igual a 6, aqui seria um Prandtl igual a 1, alguma coisa assim, elas ficam dessa forma. Se você olha essa derivada ali da velocidade, perdão, viu, gente, deu uma engasgada aqui, com relação ao número de, com relação ao eta, você vê que ela tem essa relação ali que vai depender do número de Prandtl, e da mesma forma vai estar o nosso T estrela, tá? O T estrela vai estar por aqui, ó. Tá aqui e aqui. Olha, o T estrela, parece aqui, ó. Aqui é o T estrela, tá? E aqui é o eta. Como é que ficam essas soluções de acordo com esse T estrela? Elas ficam assim, ó. Vou pegar uma outra cor aqui, pegar essa cor magenta, por exemplo. Se tiver um número de Prandtl muito alto, ela decai assim, ó. Decai aqui. Se tiver, opa, ficou meio ruim ali no final. Ficou, o número de Prandtl decai assim, ó. Opa, decai. Se tiver um número de Prandtl mais alto ainda, ela começa a decair por aqui, ó. Ela decaiu, ela vai cair lá embaixo de novo. Nossa, tô tremendo a mão no final aqui. Ela decai aqui. Se tiver um número de Prandtl ainda mais alto, ela decai aqui agora. Tá vendo? Ele vai se encontrar lá na frente. Se tiver um número de Prandtl lá das soluções metálicas, ela decai mais lentamente assim, mas ela tem a mesma forma, tá? Só que ela decai mais lá pra longe. E aí você tem isso aqui, ó, o seu número de Prandtl, vou botar em vermelho, ó. Aqui seria, por exemplo, o número de Prandtl das soluções metálicas, né, 0.01. Aqui você teria, sei lá, um Prandtl igual a 0,72 de um gás, por exemplo, um Prandtl igual a 1, aqui um Prandtl igual a 6, por exemplo. Quanto maior o número de Prandtl, maior, mais fica, mais rápido cai esse negócio, né? E tem uma questão aqui que é interessante, né? Que, ou seja, então esse dt, ou seja, o que é importante para a gente calcular, assim, se a gente quisesse calcular questões hidrodinâmicas, a gente ligaria ali nesse f', né? Mas a gente tem que se ligar nesse termo aqui, ó, que é a derivada de t, na verdade não, é a temperatura mesmo, é a temperatura com relação a eta. E a temperatura com relação a eta, se você olha a derivada dela, se você for olhar os termos aqui, então quer dizer que se a gente quiser olhar o del t estrela sobre del eta, lá onde tem o eta igual a 0, a gente vai ter que se preocupar, né? Eu fiz aqui redondo, mas não é assim não. A forma correta é essa aqui, ó. A forma correta é essa aqui, ó. Lá onde tem o eta igual a 0, a gente vai acabar caindo numa solução que ela e o livro usa essa mesma letra, tá? Ela é uma função do número de Prandtl. Ou seja, a gente vai ter muito disso aí no livro, nessa parte de convecção natural. Eu não gosto do uso da letra G, porque a gente usa G para gravidade, de repente G aparece como uma função. Vou ter usado outra letra, né? Mas usaram a letra G. Isso aqui é uma função, tá? Então eu vou até escrever aqui, ó. Isso daqui, ó, é uma função, tá? Função do número de Prandtl. Então essa função de Prandtl, o número de Prandtl vai determinar como é que está a sua derivada da temperatura com relação a y próximo à parede. Então isso daí é uma função determinada de várias formas também, a gente pode ver, e acaba com o nosso número de Nusselt, tá? Dessa forma que a gente está vendo, o número de Nusselt fica dessa forma aqui, ó, número de Nusselt. O número de Nusselt com relação à posição x, ele passa a ser igual, se a gente substituir lá na nossa fórmula que a gente viu, que é o h de x sobre k, se a gente pegar lá em cima, lá onde a gente estava definindo aqui, ó, essa função aqui, o que vai acontecer? Vamos substituir isso tudo aqui dentro dessa solução, aí vai ter que cortar o nosso TS sobre t infinito, menos t infinito, vai ter que cortar nosso k também, vai embora, né? O k vai embora, o x vai embora, vai todo mundo embora, vai ficar só isso aqui, ó. Fica só o número de Nusselt, passa a ser uma dependência somente do número de Grashof, que é uma função aí da posição x, certo? Isso aqui dividido por 4 elevado a 1 sobre 4, olha só, esse termo aí vem lá da definição do eta, né? A definição do eta já carrega esse número aí de Grashof sobre 4 elevado a 1 sobre 4 e carrega também essa função agora que a gente tem no número de Nusselt, que é a função do número de Prandtl. Ou seja, isso daqui passa a ser como a gente vai definir esse número de
de Nusselt, né? Vai ser uma função dependendo do Grashof e dependendo do Prunty, ou seja, se for um escoamento laminar, convecção natural, tá? Aí vai ser dessa forma. Tem um detalhe aqui que eu não falei com vocês, mas que é importante. Se você olha como é que são as definições aqui da camada limite, tá? Você tem aqui uma região aqui onde praticamente todas as camadas limites vão coalescer sobre elas, que esse eta é justamente no eta. O eta aqui ele é aproximadamente igual a 6. É justamente nessa região que a gente vai ter o y vai ser igual à espessura da camada limite, é justamente onde o eta vai ser igual a aproximadamente igual a 6.0, ou seja, aquele que a gente via lá no camada limite básico que era 5, aqui é 6, né? E o número também é diferente, ó, a espessura da camada limite dividido por x, se a gente quiser fazer, ela é igual a 6.0 dividido, agora não depende do número de Nusselt, mas vai depender do número dessa razão que a gente tem do número de Grashof, né? O Grashof x dividido por 4 elevado a 1 sobre 4, beleza? Temos essa solução aí. O vídeo já está com 30 minutos, eu vou encerrar isso por aqui ou não? Acho que eu vou falar só da última parte, que é sobre o médio, né? Eu vou falar sobre isso aqui também, ó. Porque até agora a gente falou sobre o Nusselt local, mas a gente vai ser muito importante em convecção natural falar do Nusselt médio, né? Ou falar, como a gente quer falar, por exemplo, do coeficiente convectivo médio, por exemplo. Qual que seria o coeficiente convectivo médio que a gente teria num caso como esses? Olha, o coeficiente convectivo médio, ele vai depender disso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vai ser igual a, nesse caso, né, se a gente tiver uma temperatura fixa na parede, por exemplo, vai ser esse caso aqui, ó, 1 sobre L, a integral de 0 até L de H dx, certo? E o nosso H, ele já está determinado aqui em cima, a gente meio que determinou o H, né, ao determinar, de certa forma, esse parâmetro, que é só você fazer o quê? Você sabe o que é a sua troca de calor, você determinou aqui qual que é a sua troca de calor, ou seja, o seu H é só isso daqui dividido pelo TS sobre T infinito, ou seja, é o K sobre X, enfim, a gente vai colocar isso tudo aí, e vai ficar desse jeito aqui, ó, vai ser um K, deixa eu ver, vai ficar aqui opa, acho que eu selecionei errado de novo, aqui, beleza. Isso aqui vai ser igual a um K sobre L, a integral, e aqui coloca toda aquela parte que não depende de X em nada na nossa solução, que é G beta vezes TS menos T infinito, elevado aqui, ó, elevado a 1 sobre 4, e aqui embaixo divide por 4 vezes a viscosidade ao quadrado. Isso aí, né? É o nosso número de Grashof sobre 4. Isso tudo aí está elevado a 1 sobre 4. E tem também a função do número de Prunty, que esse G de PR ali também, ele não tem dependência com X. O número de Prunty não tem nenhuma dependência com X. E fica só a nossa integral de 0 até L do que sobrou. E o que sobrou é isso aqui, ó, dx sobre x elevado a 1 sobre 4, tá? É o que sobra mesmo. Por quê? Porque eu vou ter o número de Prunty, o número de Prunty tem um x elevado a... Ele tem um x elevado a 3, certo? Dentro dele. Mas esse x elevado a 3 está dentro desse parênteses aqui que eleva ele a 1 sobre 4. Então fica na verdade um x elevado a 3 quartos. E na nossa solução, quando a gente vai fazer esse cálculo do H, o que tem dentro do H aqui, ó? Tem um x aqui embaixo, ou seja, fica x elevado a 3 quartos dividido por x, então fica x elevado a menos 1 quarto. Quando você vai resolver isso daqui, vai integrar isso aí, um x elevado a menos 1 quarto, o que vai aparecer? Aparece um termo, né? Você vai como se você pegasse essa potência menos 1 sobre 4, vai somar 1 nela, aí vai te voltar para 3 quartos, e vai passar todo mundo agora multiplicando por 4 sobre 3, né? Vocês podem fazer isso aí, vocês vão ver que dá mais ou menos isso aqui, ó, vai dar algo dessa forma aqui, ó, um 4 sobre 3, x elevado a 3 sobre 4. E aí eu posso aproveitar esse x elevado a 3 sobre 4, jogar ele aqui dentro, né, novamente, ó, e aí fica tudo fácil de novo, fica tudo em função de Grashof elevado a menos 1 quarto de novo, tá? A solução final dá isso aqui, ó, vocês podem brincar com ela aí, tentar fazer, é igual a K sobre L vezes o número de Grashof, que vai estar aqui, ó. Eu vou até jogar, né? Na verdade vai ser o L ali ao quadrado, vai ser isso aqui, ó. Vai ser o G beta TS menos T infinito, isso todo mundo aqui dividido por 4 ni ao quadrado, elevado a 1 sobre 4, multiplicado pela função do número de Prunty, a gente nunca pode esquecer dela, multiplicado por 4 sobre 3, vezes o L a 3 sobre 4. Essa solução aqui vai dar o seguinte, ó, vai dar que o H barra, ele é igual a 4 terços de K sobre L, o número de Grashof vai estar representado, porque esse L vai para dentro desse colchete aí, ó, vai dar o número de Grashof em X
em L, na verdade, né? O número de Grashof, porque esse H aqui agora é um H médio, então H ao longo de L. Então o Grashof de L dividido por 4, isso tudo aqui elevado a 1 sobre 4, e a função do número de Prandtl. Ou seja, você vê que essa função do número de Prandtl só está aí para acumular algo que vai estar em função desse número de Prandtl, que a gente nem sabe direito o que é. No geral, para o laminar, né, a gente sempre se lembra, lá no convecção forçada externa, era aquilo, né, a média é igual a 2 vezes a local. Né? Então, no caso aqui para a convecção laminar é isso, ó, a convecção, a média do o coeficiente convectivo médio, ele é igual a 4 sobre 3, né? É igual a 4 sobre 3 o coeficiente convectivo local. Da mesma forma, a gente pode dizer que o número de Nusselt médio ao longo de um certo comprimento L é igual a 4 sobre 3 o número de Nusselt local, tá? Isso aí também ajuda, né? Ou seja, não é tão diferente assim, mas você pode usar, você não está tão longe assim da definição do número de Nusselt local e do número de Nusselt médio, tá? Você pode, isso aqui quer dizer, se você estiver calculando o número de Nusselt local, mas local até no ponto L, beleza? Então essa é a definição que a gente tem. Isso daqui tudo a gente se lembrando que isso aqui está valendo para quando? Eu tenho escoamento, eu tenho só convecção natural apenas, convecção natural apenas, eu tenho escoamento laminar, tá? Escoamento laminar. E agora, só que tem um detalhe, eu falei laminar, mas não tem número de Reynolds, né? A gente não está muito falando de número de Reynolds aqui, apesar que a gente sabe, né, que tem essa relação de que o número de Reynolds ele é igual ao número de Grashof elevado a meio, né? A gente pode usar isso daqui dessa forma também, a gente vai ter que calcular o número de Grashof, né, de alguma forma, mas a realidade é que a gente acaba utilizando um outro parâmetro para o número para saber se o escoamento é laminar ou é turbulento. Porque pode ter, obviamente, você pode pegar uma placa como essa aqui, deixa eu pegar lá em cima o nosso desenho da placa. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar uma placa como essa, tá? Vou pegar ela aqui, vou colar ela aqui embaixo. E você pode sim ter uma placa como essa que vai de repente, deixa eu tirar esse desenho aqui de cima. E aí eu vou cortar um pouquinho dele aqui, ó. Vou cortar um pouquinho dele e vou cortar isso tudo aqui, tá? Também. Você pode ter uma placa, tá? Que à medida que vai se desenvolvendo essa camada limite laminar, chega numa hora em que essa camada limite aqui vai se tornar turbulenta, tá? Ela vai passar a ter turbulência. E aí você vai ter vórtices aqui. E o que acontece nesse caso? Né? Como que a gente determina isso daí? Será que a gente vai usar o mesmo número de Reynolds que a gente estava usando? Aquele mesmo que eu errei em todas as minhas definições quando eu fiz a aula de convecção forçada para vocês. Toda hora eu estava falando que era Reynolds 5 vezes 10 a 4, mas a verdade é que o nosso era o Reynolds, né? O Reynolds X crítico para convecção externa, ele seria de 5 vezes 10 a 5, né? Qual que a gente vai usar agora para esse número aí qual que seria o número de Grashof que a gente vai usar, né, nesse caso? Na verdade, a gente cria um outro parâmetro, tá? Isso aqui seria, né, para convecção forçada externa, né, certo? Assim, seria a transição para turbulência. Falar isso aqui a gente está falando agora. Transição para turbulência. Se a gente está falando agora de um escoamento com convecção natural, a gente passa a usar um outro parâmetro, tá? O parâmetro que a gente usa tem um outro adimensional, que é esse aqui, que é chamado de número de Rayleigh. Para convecção externa, utilizamos um outro parâmetro adimensional, o número de Rayleigh. O número de Rayleigh, gente, ele não tem muita dedução dele não, ele é isso aqui, ó, o número de Rayleigh, ele é simplesmente o Rayleigh de x, o Rayleigh, eu vou botar assim, o número de Rayleigh, a definição do número de Rayleigh é essa, o Rayleigh de x, ele é igual ao número de Grashof de x multiplicado pelo número de Prandtl. É isso aqui. Então a definição dele é essa, é igual a G vezes beta vezes a nossa diferença de temperatura vezes um x ao cubo. E aqui, ó, se eu joguei o número de Prandtl, o número de Prandtl é o que? É a viscosidade dividido pela difusividade térmica. Eu já tenho a viscosidade que ficava ali no meu denominador, né? Ficava elevado ao quadrado. Então eu fico só com a difusividade térmica vezes a viscosidade. É isso aqui.
Esse número de Prandtl, de Rayleigh, na verdade é um número de Rayleigh que define aí, vai ser o que a gente utiliza para essa transição laminar turbulenta. Qual que é o limite? Curiosamente, tá? O número de Rayleigh, olha só, a gente não tinha essa relação, que é essa aqui, ó, falar que o número de Grashof elevado a meio é o nosso número para convecção forçada, né? Para convecção natural, é o número de Reynolds, né? A gente não falou isso aqui. Olha, se a gente pega se a gente pegar mais ou menos assim, uma razão de proporção, porque tem, né, dependente do número de Grashof também, a transição laminar turbulenta na convecção natural, ela é para um número de Rayleigh, que é igual a isso aqui, ó. O Rayleigh de X crítico, ele é de aproximadamente, ó, deixa eu até botar assim, vou corrigir aqui, ó, o Rayleigh de X crítico, ele é de aproximadamente 10 a 9. Olha lá, é quase, né? Quase é quase, se você tirar a raiz quadrada desse negócio aqui, ó, vai virar um 10 a 5, né, aproximadamente. Pode chutar isso aí, ou um 10 entre 10 a 5 e 10 a 4, né? Ou seja, está mais ou menos nessa faixa aqui que a gente estava falando da transição para turbulência do Reynolds da convecção forçada externa, né? Então não está tão ruim não. Deixa eu só puxar isso aqui para a gente poder colocar todo mundo mais juntinho. Olha aqui, ó, tá a nossa definição para transição turbulenta, no caso da convecção natural, é essa daqui. Você passou do número de Rayleigh, na verdade chegou nesse valor aqui, a gente para exercícios, para soluções, a gente seta esse valor exatamente, é Rayleigh igual a 10 a 9, tá? Passou de 10 a 9 é turbulento, abaixo de 10 a 9 é laminar, beleza? Parece um número alto, mas vocês vão ver que é fácil de alcançar ele, essa transição turbulenta aí, beleza? Isso aqui encerra a aula, na próxima a gente fala sobre correlações empíricas. Um abraço, até mais.